E é isso, né? Como eu falei, vamos aproveitar esse tempo que a gente parou aqui agora e vamos colocar aí uma coisa boa nele, né? Pelo menos eu tento fazer isso nas lives. Essas lives sempre, primeiro é para mim, né? Então me ajuda e depois é para o coletivo, né? É uma necessidade que todos nós temos em comum, né? A gente não tá junto nessa nossa constelação, né? Aqui à toa. Então é porque a gente tem muito mais semelhança do que diferença. Mas vamos lá, a primeira carta que saiu aqui da constelação, ó. A partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força. Guarda essa informação aqui, ó. Interessante, hein? Eliana, boa noite. Do oráculo saiu o seguinte, ó. Vê se ressoa em você, tá? Essa questão de transformar o medo em força. A do oráculo veio o seguinte: persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Essa daqui de transformar o medo em força, eu uso muito essa frase aqui nas constelações, né? Muitas vezes a gente está carregando aí coisas, tanto da nossa família, ou então coisas que eu fazia um atendimento antes, eu até nem faço mais. Paulinho, boa noite, Elaine. Eu nem faço mais esse modelo de atendimento. Eu inseri esse tipo de atendimento nas mentorias, né? Mas ele chama encerrando ciclos. E muitas vezes a gente fica preso nos ciclos que não são bem encerrados. Então, seja em relacionamento, seja no trabalho, né? Tinha também dentro desse contexto, né? Um atendimento que era integração de currículo, que nada mais do que olhar para as nossas coisas que a gente já passou, né? Profissões, trabalho, chefes, etc. E às vezes a gente fica aí preso em algumas questões que foram mal concluídas, então é como se ficasse um nó ali na gente. E a gente vai para os novos desafios ainda preso com algumas coisas de forma inconsciente que a gente nem se deu conta. Então, e eu sempre falo, quando a gente consegue olhar para isso e coloca tudo no lugar, eu consigo transformar esse medo e me empurrar para frente, né? Na verdade, todo o meu passado se transforma em força. Geralmente é essa a frase que eu coloco. Então, tem tudo a ver com esse contexto e também com o que a gente vai falar hoje dos pesos que às vezes a gente carrega, né? Aqui do oráculo, de perseverar, né? Às vezes a gente tem algo aqui dentro da gente clama por alguma mudança, por alguma coisa que a gente sabe que precisa fazer. Aí às vezes vem um impulso, eu tenho até ideia na minha cabeça, vem um impulso, mas eu não concretizo. Então aqui está falando disso, né? Aproveita esse impulso inicial, né? E vai. Só que depois você vai ter que ter disciplina para manter, né? Dentro dessa estratégia. A gente às vezes fica só no campo do sonho, né? E às vezes até tem uma vontade, mas a gente não concretiza, a gente não vai para ação, né? Oi mãe, boa noite. A gente não vai para ação, a gente precisa perseverar, né? Porque depois que eu transformei todo o meu passado em força, e aí, né? O que fica daqui para frente? Eu preciso saber o que eu quero, mas às vezes é difícil a gente saber o que a gente quer. Às vezes essa pergunta parece simples, mas ela não é, viu? Você pergunta, o que você quer? Não é o que você tem, é o que você quer. Seja no relacionamento, seja no trabalho, você quer o quê? Aí a pessoa fica assim, ela paralisa, nem ela sabe o que ela quer. Então a gente tem que entender aí de onde vem isso. Mas vamos falar um pouquinho do nosso tema de abandone os pesos que não são seus. Eu tenho feito essas lives em agosto. Eu tenho até colocado no campo, porque eu acho que ajuda um pouco isso se transformar. Então estou fazendo uma conexão com as outras lives, mas eu repito algumas coisas, vai ficar fácil de entender, para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu falei da questão do que a gente carrega dos nossos pais, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, né, que a gente carrega dos pais só. A gente quer salvar os pais muitas vezes. Então essa é a primeira conexão que a gente fez. Falei um pouco sobre as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Dani, boa noite. Na semana passada, né, falei dessas dinâmicas ocultas, que também faziam uma relação com essa questão de salvar os pais. E agora a gente vai falar sobre esses pesos aí que a gente às vezes carrega adicional. E eu vou fazer um paralelo até com um livro que eu terminei de ler hoje, né? Esse livro é da doutora Lindsay Gibson, acho que é o sobrenome. Ela é uma psicoterapeuta e ela escreveu um livro que eu até estou lendo aqui, ó, chama Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Estava lendo esse livro. Porque é isso, né? Esse é meu dia a dia, né? A gente lidar com essas questões dos pais. Não é tão simples assim. Então esse livro eu achei bem interessante. Terminei ele de ler hoje, de tarde, que estava faltando um capítulo, terminei hoje.
E é um livro bem interessante. Mas eu também vou fazer um paralelo com ele, mas com algumas coisas do Bert Hellinger. Eu vou fazer só uma introdução do que o Bert Hellinger fala sobre... a gente usa um termo na constelação, que são os emaranhados, né? Vocês já devem ter ouvido falar, eu comentar sobre isso, que são essas linhas que eu falei, até profissionais, são essas linhas que a gente às vezes está preso de forma inconsciente. Então é como se fosse um emaranhado, um embolado. No livro do Bert Hellinger ele fala de embaraços, né? Que a gente está em embaraços familiares. E eu falei, olha, tem a ver com o que eu vou falar. Ele até fala o seguinte, eu vou só citar para a gente fazer uma introdução, depois a gente pensa sobre isso, deixa isso internalizar. Eu vou colocar no campo aqui, porque o campo me ajuda a ter essa intuição e vamos ver o que vai sair. Mas vamos colocar essa frase para ver o que ressoa na gente. Ó. Fala o seguinte, ó, o amor maduro, então quando a gente fala amor maduro é amor de adultos, tá? Relação de adultos. Exige, eu estou lendo aqui, exige que as crianças renunciem pouco a pouco o amor cego da infância e aprendam a amar como adultos. Então, quando ele fala de amor da infância, né, o Bert Hellinger fala do amor cego na infância, é o amor cego pelos pais da origem, tá? Esse amor maduro, que é o amor do adulto, ele nos livra dos embaraços familiares, que é esse termo que ele usa de embaraço, mas pode ser o emaranhado, ou até uns pesos que a gente está carregando aí. E ele fala assim, ó, é preciso muita coragem para os filhos verem os pais sofrerem e ainda assim obedecerem ou seguirem o amor maior e procurarem ter sucesso na vida e realizarem seus desejos, enfim, seguir com a vida, né? Interessante essa frase, né? Porque fala do amor maduro e muitas vezes a gente está preso no amor da criança e a gente não tem consciência total disso. E isso realmente deixa a gente pesado, mas é forte, eu vou explicar o porquê. Só que ele fala o seguinte, né? Que é muita... Por que acontece? Às vezes a gente teve histórias familiares, cada um tem a sua aqui, né? Ana, boa noite, a Andy também entrou. A gente tem histórias familiares diversas, né? Se a gente olhar para trás, né? Os nossos ancestrais, nossos pais, muitos deles, né? Aí pela história, eles foram privados de muitas coisas. Então foram privados de ter sucesso profissional. Muitas mulheres não podiam nem estudar. Foram privados de financeiro mesmo, né? De dinheiro, prosperidade financeira, até alimento, né? Então tinha escassez de comida, né? Então era uma luta para a sobrevivência. E às vezes os nossos pais também não tiveram essa mesma chance. Isso é tão forte que é o que ele fala aqui, né? Às vezes é tão difícil você olhar, e às vezes você olha o seu pai ou sua mãe, ou alguém da sua família que não está naquela mesma condição, inconscientemente parece que você quer ficar fazendo parte, né? Porque a gente pertence àquela família. Lembra da lei do pertencimento? Então a gente quer fazer parte. Inconscientemente parece que eu não tenho o mesmo direito, de repente, de ser feliz no amor, ou de ter sucesso financeiro, prosperidade financeira, sucesso no trabalho, ou fazer o que eu gosto, porque às vezes eu fico preso em coisas que eu ainda não tive total consciência, né? Porque é como se eles não tivessem direito a me dar uma culpa inconsciente, é por causa desse amor cego que a gente tem. Dos pais ainda é mais forte, né? Quando a gente fala da questão dos pais é muito mais forte. Então a gente tem, vamos pensar nisso, a gente tem essa questão dos ancestrais, então cada um tem... Oi, Ivan, boa noite. Cada um tem sua história, né? Se você olhar para trás, olhar um pouco aí a sua história, você vai lembrar. Ou algumas você conhece, ou às vezes você sente, porque está aí dentro de você. É uma memória que vai passando de geração em geração. Então isso já existe, então tem lá uma questão ancestral. Com certeza você tem alguma aí que você sabe, de dificuldade, que talvez você esteja embaraçado, né? Como ele diz, ou emaranhado. Esteja preso e está carregando um peso adicional. Olha lá na sua história ancestral. Mais ainda, vamos olhar para os seus pais, né? Como que era a relação com os seus pais, né? Como que era a relação dos seus pais, o que seus pais também vivenciaram e também qual que era a sua relação com eles. Isso faz bastante diferença nesses pesos e emaranhados que o Bert Hellinger fala aqui, né? Muitas vezes a gente faz aí um movimento pelas dificuldades que a gente teve, né? A gente fala, não, não quero, eu não sou parecido com meu pai, não sou parecido com a minha mãe, e muitas vezes a gente está lá preso nessas dinâmicas muito parecidas quando a gente é adulto e a gente não se dá conta porque é pesado pra gente, tá? Vou colocar o campo aqui, como eu falei, para eu fazer a explicação aí, baseado nessa introdução. Deixa eu só pegar aqui. Aliás, eu tenho esse livro aqui que tem umas mensagens que fala todo dia, tem uma mensagem do dia, né? Hoje foi incrível, depois eu vou postar no Instagram, nos stories, porque tinha tudo a ver com isso.
Tá aqui, ó, tô até com uma capinha nova aqui pro meu campo, porque ele tava muito desnivelado, deixa ele mais bonito agora, tá? Quem não fez o atendimento ainda não viu. E é isso. Coloquei o campo aqui pra gente trabalhar em cima disso, tá? Se conecta com ele aqui. Se ressoar com você, né, fizer sentido, você pega pra você. O que talvez não fizer, você vai aprender. Mas sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, tá? Eu só vou tirar aqui o que fica aparecendo quem entrar, ou algum comentário, para vocês poderem ver melhor. E eu também, né? Vou desativar aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá até um campo novo. Vamos lá, então vamos se conectar com esse campo aqui e a gente vai fazer essa explicação dos pesos. Pensa aí em algum peso que talvez ancestral que você carregue, que foi isso que eu falei. E pensa um pouco na relação com seu pai e com a sua mãe. Lembra que eu coloquei, vamos lá, eu coloquei uma criança aqui na semana passada, retrasada. Então é essa menininha aqui. Pode ser uma menininha ou um menininho, tá? Não importa aqui o gênero, mas é só para representar uma criança. Então ela tem lá o pai dela e a mãe dela. Tá aqui. No Instagram fica o oposto, então parece que ela tá no direito e ele no esquerdo, mas ela está no esquerdo e ele no direito, tá? Só para contextualizar, porque é uma informação relevante. Então tem lá, ó, pai, mãe e a filha. Primeira coisa que a gente falou nas lives anteriores, é importante a gente ressaltar. Independente de quem foram esses pais geraram a vida dessa criança. Então isso a gente precisa saber, por mais que seja dolorido muitas vezes por conta de algum desafio que a gente teve com os nossos pais, por abandono, por negligência, existe uma ligação muito forte, que é essa ligação com os pais que nos deram a vida. Então, por mais que a gente lute contra isso muitas vezes, existe esse lugar e que é importante a gente saber que existe essa conexão com a fonte da vida. Por isso que às vezes a gente fica, né, quando essa relação vem e ela é desafiadora, é mais difícil mesmo, tá? Esse é um ponto. Mas eu não estou romantizando essa questão da relação com os pais, também vou falar sobre isso. Mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui sistêmico e vou fazer o gancho. Esse casal aqui, ó, esse pai e essa mãe, né? Vamos supor que esse casal e essa menina, vou virar ela aqui, ela presencia uma relação difícil desse casal. Então o pai, vou colocar o pai, porque é mais comum, né? Infelizmente. Então assim, o pai brigava lá com a mãe, ela presenciava isso, ele também não tratava bem a filha, tinha uma série de questões. Pode ser abuso, violência, seja ele qual for. A tendência natural dessa menina é olhar para esse pai e já não admirar ele, né? Ela olha assim e fala, não quero nem ter contato com ele. Lembra, a constelação sistêmica, o que a gente faz inconsciente? Quando a gente tem um problema, um desafio, a gente tem uma tendência ao quê? Excluir. Isso não existe. Aí o que ela faz? Pum, tira ele do cenário. Fala, esse pai eu não quero ter contato nenhum com ele. Essa dor é legítima? Essa dor é legítima porque ela passou um desafio, tá? O que ela faz automaticamente? Ela olha aqui, vê a mãe sofrendo, ela fala, ó, pum, vem aqui do lado da mãe. Então o pai estava aqui, ó, ela, pum, exclui o pai e entra no lugar dele. O que automaticamente acontece, né? Ela começa a entrar nesse lugar. Então ela entra no lugar do pai de forma inconsciente, pega aí. E ela começa a querer salvar essa daqui. Então ela fala, nossa, ela sofreu tanto, eu tenho que resolver isso aí. Eu compro, é como se eu comprasse a dor da minha mãe. Então eu vi minha mãe sofrer. Então assim, ela não merece isso. Aí eu começo a ficar nesse lugar. Automaticamente ó, há uma inversão de papéis. Então a mãe fica pequena e a filha fica grande. Porque ela entrou no lugar que não é dela, tá? Guarda essa informação aí. Então ela entrou no lugar que não é dela. Ela começa então a querer salvar a mãe fica pequena, ela fica muito grande. E ela começa a assumir um papel muito pesado. Vou voltar aqui só para exemplificar, né? Eu vou continuar aqui na criança. Ela começa a assumir esse papel como se ela fosse grande, então assim, existe um movimento que seria natural de cuidado, de amor, né, por parte da mãe e do pai, só que automaticamente é como se interrompesse esse movimento e essa criança fica adulta antes da hora. Então ela começa, pô, eu que vou resolver, eu sou aqui a salvadora da minha mãe. E ela compra uma dor, muitas vezes que não é dela. Claro que ela também pode ter tido desafios com esse pai, só que geralmente inconsciente, quando a gente olha ali, ela está comprando uma dor que não é dela, ela está entrando no meio da relação de casal dos dois.
Ela está comprando essa dor. E automaticamente, como ela faz essa exclusão, então ela não quer nem saber desse pai, não quero saber desse pai. Só que inconscientemente existe essa ligação muito forte com os nossos pais, né? Os nossos pais biológicos aqui eu estou colocando, né? Então é muito forte isso. Então, de alguma maneira, ela fica tentando incluir esse pai. Isso é tudo inconsciente. Ela fica tentando incluir esse pai de alguma maneira na vida dela. Então, às vezes, o que pode acontecer? Ela pode atrair um relacionamento com alguém lá na frente, né? Vamos supor que ela seja essa adulta aqui agora. Vou tirar aqui a criança. Ela seja essa adulta, ela arruma um relacionamento, e aí o parceiro é muito parecido com o pai dela, ou então ela também fica... Às vezes é o seguinte, né? Vamos supor, uma questão de abusos e tal, né? Ela tinha essa dinâmica. Ou ela acaba atraindo um relacionamento muito parecido com o pai, ou ela entra sendo essa pessoa, né? Então, muito grande em relação ao companheiro também. Isso também pode acontecer. Então, começa a entrar uma série de coisas, né? Ela começa a ir para a vida, mas ela ainda está conectada nisso aqui, ó, na mãe. Tentando salvar a mãe. Ela está com essa dor ainda que não é dela. Então esse é o primeiro peso, na verdade segundo, né? Porque eu falei dos ancestrais, né? A gente já vem com um peso ancestral da nossa história. Segundo peso que a gente pode carregar é um peso que não é nosso, talvez uma dor que não seja nossa. Então é um peso que a gente vem carregando aí para a vida. Então ela vai para a vida, né? Ela vai caminhar, ela dá um passo, só que a mãe vai junto. E o pai também de forma inconsciente está ali, porque ela ainda não resolveu as questões dela com o pai e com a mãe. Ela precisa de alguma maneira incluir esse pai, tá? O que costuma acontecer também, que eu vou fazer um paralelo aí, é um outro peso, tá? Vamos pro terceiro peso. Então o peso eu geralmente assumi um papel que não é meu, então eu sou lá criança, seja o meu pai ou a minha mãe, eu fico lá comprando, né, essa dor, tentando proteger meus pais de forma inconsciente, só que quem tem que ser protegido ali na minha infância sou eu, e eu não sou. E aí a mãe fica pequena, né? Porque aí, vamos supor na mãe, né? A mãe fica pequena. O que pode acontecer, né? Essa mãe aqui, como por que talvez ela também atraiu essa questão ali com o relacionamento? Pode ser que lá na ancestralidade dela, as mulheres lá atrás não tiveram o direito de ter um relacionamento, ou tiveram relacionamento dessa forma, que a pessoa vai embora, ou relacionamentos abusivos, e ela ainda não resolveu essa questão. É um desafio dela, né? Então, assim, é algo que ela traz, é o desafio dela, que ela precisa olhar. E às vezes ela não olhou ainda, não trabalhou isso. Então ela traiu o relacionamento, perdão, até caiu aqui na filha. Ela traiu um relacionamento onde tem essa dificuldade. E a filha compra essa dor, né? Então ela tá ali no meio, então ela muda de lugar. Essa mãe, muitas vezes, ela tem uma imaturidade emocional. Por conta da história dela aqui de trás, ela tem uma imaturidade emocional. Então, ela ainda não está preparada para resolver as questões da vida adulta. Só que ela já é casada, tem filho, né? Então o marido, de repente, aqui nesse exemplo, foi embora, ou enfim. É como se ele fosse excluído. Essa filha, ela começa a assumir um lugar, né? Como eu falei, ela muda de posição. Só que, às vezes, quem que precisava ser cuidado era a criança lá, né? Essa criança aqui. Ela não é. Então, aí eu tô lá resolvendo todos os problemas, inconscientemente sou eu que dou conta. Aí eu começo a entrar nessa dinâmica de dar conta. E eu começo a entrar num lugar que eu vou resolvendo as questões ali da minha mãe. E um outro ponto, que aí faz em linha com esse livro que eu falei dos pais, filhos adultos de pais emocionalmente imaturos, né? De pais imaturos emocionalmente. Se a mãe tem essa imaturidade emocional, provavelmente ela não consegue ser uma pessoa presente, né? Ela não conseguiu ainda resolver as questões dela aqui, então ela não consegue resolver ali com a filha, não está resolvendo. A filha assumiu esse papel, e aí ela começa a ser responsável por todas essas dores. O que começa a acontecer? Esse é o outro peso, né? Eu começo a entrar num lugar que eu tenho que meio que me resolver sozinho. Lembra que eu falei? Acabou o movimento aí, interrompeu o movimento de amor. Eu começo a ser uma criança que eu tenho que meio que me virar, porque eu não sou cuidada, né? Tem uma certa negligência aí. E aí, eu não sou cuidado, eu começo a me virar. Tem dois caminhos que o livro fala, né? Que essa doutora fala, que a gente vai tentando se resolver, digamos assim. Ou você fica uma criança internalizadora ou externalizadora.
Porque essa daqui é adulta, mas na verdade ela ainda está muito conectada na criança, tá? Porque a criança ainda não foi cuidada, ela está presa também, ela está repetindo a história da mãe. E aí ela entra que a maior parte, inclusive das pessoas que estão aqui na live, ou que me procuram, ou que fazem terapia, e que tem questões dessa lá na infância, onde ela teve que ser adulta antes da hora, onde ela teve que ser aí o suporte emocional muitas vezes, do pai ou da mãe, ou ela de repente foi criada sozinha, ou ela foi uma filha que foi doada, né, foi para adoção, e aí ela ficou com uma dinâmica difícil de família, né, de se encontrar. Ela fica muito nesse lugar. E muitas vezes ela tem que ser internalizadora. A maior parte das pessoas que procuram terapia são internalizadoras. O que é isso? Ela começa a internalizar, ou seja, eu não tenho o direito de mostrar aí que eu sou frágil, na verdade, né? Isso é um processo inconsciente, tá? Então ela começa a se transformar naquela pessoa que não dá trabalho, que é mais interna, né? Então ela interioriza, né? Então ela é internalizada. Então fica aqui dentro, mas ela tá lá dando suporte para todo mundo, mas ela começa a se negligenciar. Esse é um outro peso que vem, porque ela fica numa responsabilidade tão grande e inconsciente de resolver a questão dos pais e da mãe. Às vezes ela tenta até se conectar com a mãe, mas a mãe ainda não está presente emocionalmente e ela está tentando buscar essa conexão. Às vezes ela fica uma filha ou um filho muito aquele bonzinho mais demais, e aí que não dá trabalho nenhum, mas na verdade ela ainda está num papel onde no final ela não dá trabalho porque ela quer resolver. Mas no final ela ainda está buscando essa conexão, tá? Esse é um outro peso que vem, então eu fico muito interiorizado. Isso, quando eu vou para a vida, vamos supor ali no relacionamento, geralmente eu atraio alguém que é para eu cuidar. Então aí eu atraio um parceiro, uma parceira que é para eu cuidar, porque eu estou acostumado a cuidar ali do meu pai e da minha mãe. E aí eu entro nessa dinâmica facilmente, de arrumar parceiros que também são imaturos emocionalmente. E aí eu fico meio que naquele lugar, e isso é tudo um processo inconsciente de resolver a vida do outro. Então ela atrai um parceiro ali que ela também tem que resolver, né? Só que como ela ficou interiorizada, é como se você guardasse tudo isso que você sente dentro de uma caixa e você não resolve, fica internalizado ali. Você não coloca para fora as necessidades reais dessa criança ou quem ela é verdadeiramente. Então eu não sei quem é essa criança, eu não sei mais, porque eu tive que me transformar numa outra pessoa, ou seja, que eles falam do falso eu. Então eu tive que criar um falso eu para eu poder dar conta de lidar com tudo isso, porque a criança não tem maturidade emocional, embora ela tenha ficado grande e a mãe pequena, ela não dá conta. E aí ela fica nesse lugar que ela começa, né, ter que interiorizar, não posso dar trabalho, não. E aí ela entra nesse lugar que nem ela se reconhece, porque lá atrás ela não teve o direito de ser ela mesma, porque ela estava na verdade buscando um cuidado. Como ela não teve esse cuidado ali de um lado ou do outro, ela fica nessa posição inconsciente e aí ela começa a internalizar. Então aquela pessoa, geralmente na fase adulta, que é aquela pessoa que sim, né, ela olha para ela. Só que às vezes ela busca esse autoconhecimento, só que às vezes ela se culpa demais. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro se penalizando e falando, não, eu sou culpada porque que aconteceu isso. Tudo fica muito pesado, tá? Então esse é um outro peso. Eu acho que eu coloquei vários pesos num só aí, mas fica tudo muito pesado. Eu fico aquela pessoa que no final eu fico com um chicote muito em cima de mim, porque eu não tenho o direito de externar as minhas emoções da forma que eu na verdade busco. Além disso, eu ainda estou preso na minha criança, né? E essa criança, ela cria uma falsa cura, ou seja, ela ainda está buscando uma conexão com o pai e com a mãe, e ela começa a criar uma falsa cura né? Que no fundo é a criança que quer aquela mãe presente, aí ela começa a idealizar um pai e uma mãe que não existe, isso também é um outro peso que acaba sendo criado. Como que geralmente essa pessoa se comporta na vida cotidiana? Ela atrai amizade, que ela faz um monte de coisa e os amigos talvez deem pouco. Ela se desdobra, às vezes nem que dá pouco, mas ela tem que fazer muito, tem que se desdobrar. É aquela pessoa que faz lá o lugar do pai, da mãe. Então ela resolve o problema do pai e da mãe, resolve o problema do marido, dos filhos, mas demais. Chega no trabalho, né, quando ela vai nas relações de trabalho, é aquela que está aqui, né, fazendo aqui, recebendo aqui,
ou até recebe adequado, mas sempre está num lugar que faz a mais. Às vezes ela tem uma sensação, essa pessoa tem uma sensação de vazio que ela não sabe de onde vem, porque é um preenchimento que está faltando, então é muito comum eu entrar numa tristeza, porque eu estou buscando preencher um vazio. A depressão não é tristeza, a depressão é vazio. Então, às vezes eu tenho sintomas de depressão porque eu estou tentando preencher um vazio, e o vazio está vindo daqui, ó, do pai, da mãe que eu não resolvi. Tá? Ou eu tive que ser essa criança que tem que resolver as coisas. Outra criança que pode vir, mas eu falo que a maior parte aqui, né, me incluindo, e que busca terapia e tudo mais, são os internalizadores. Tem os externalizadores, eu não sei se é assim o termo, deixa eu ver se é esse o termo correto, eu nem anotei, mas é isso. Externalizadores, é esse termo que ela usa. Que é aquele que, tipo, já externa. Então, é aquela criança que já chama atenção demais, aquela que causa, né? Para falar o português, claro. Então, quando ela era criança, a dinâmica é a mesma, ou seja, ela também tem pais que não conseguiram sair dessa, né, das dinâmicas e da imaturidade emocional. Ela também está tentando preencher, só que ela vai no extremo de brigar e de vítima. Hoje, eu me arrisco a dizer que tem muita gente assim. Porque eu vejo na internet uma reclamação constante, então assim, excesso chama a atenção, então muitos entram nesse lugar. Essas pessoas têm mais dificuldade de buscar ajuda, porque ela está ainda ela fica numa posição de vítima total, 100%. Então quando ela vai para o relacionamento, ela espera que alguém resolva as coisas por ela ainda. Então o relacionamento, ela nunca está satisfeita. No trabalho é aquela que fala assim, tem que fazer por mim, sabe aquela pessoa que está no trabalho, que acha que o chefe tem que fazer por ela, a empresa tem que fazer por ela, e ela mesma se isenta da responsabilidade. Então são os externalizadores. Eu vou para os dois caminhos. A gente pode ter um pouco de cada um, dependendo da situação, dependendo do que eu vivi. Porque eu posso ter vivido questões com os meus pais, né, de ausência, negligência, abuso, e isso me coloca em dinâmicas diferentes. Mas geralmente as pessoas que estão aqui são as que se internalizam, são aquelas que se perdem um pouco em quem elas são de verdade. Porque elas tiveram que ser esse porto seguro muitas vezes dentro da própria história, dentro da própria família, e isso é realmente um peso adicional. É possível liberar? É possível liberar. E vamos lembrar, né, que aí, voltando um pouquinho para a sistêmica, deixa eu tirar o marido aqui. Então, ela tá lá, ó, do ladinho da mãe, tentando resolver o problema da mãe, tá tentando se conectar com o pai, de certa forma, tem os ancestrais do pai aqui atrás dela, tem os ancestrais da mãe, todo mundo aqui atrás dela, mas ela grudadinha na mãe, geralmente, tá? Ela tá tentando incluir esse pai de alguma maneira, então encontrando dinâmicas que são familiares para ela. E isso também é um outro peso, né? Quando a gente não consegue sair de determinadas situações. Então, às vezes a gente está numa dinâmica que pra gente é familiar. Então, dinâmicas difíceis de abuso, de violência, etc., que eu fico nesse lugar e não consigo sair. Muitas vezes eu tô emaranhado ou então embaraçado, como diz o Bert Hellinger, em dinâmicas como essa. Então, ou dinâmicas de trabalho abusivas, dinâmicas de relacionamento abusivos, e eu não consigo sair, porque é mais forte. Isso é muito forte. E isso é importante a gente saber, que existe uma lealdade inconsciente muito forte dentro dessas dinâmicas, mas nada mais é do que ela está tentando aqui resolver a questão dessa criança dela. Esse é o ponto, tá? Outra coisa que eu queria colocar aqui é dessa inclusão, então, aqui do pai, né? Que ela está fazendo essa inclusão do pai de determinada maneira. Muitas vezes o que a gente julga ruim, a gente acaba repetindo, isso é um ponto importante. Eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu tive hoje, para vocês entenderem bem como que essa lealdade é forte, tá? A pessoa tinha uma questão de sobrepeso, tá? Então a dificuldade e a questão dela é sobrepeso. Isso é o dilema da vida dela. E aí a gente conversando, eu já tinha atendido ela uma vez, e a gente conversando sobre, né, tentando entender um pouco mais, porque assim, essa questão é tão forte para ela que tudo é relacionado ao sobrepeso. Então, ela condicionou que ela tem que estar num padrão de corpo para ela ser amada, para ela conseguir ter um relacionamento, enfim, ela entrou nessa dinâmica. Eu perguntei como que era isso na família dela. Ela falou que no pai dela, ele tinha essa questão assim muito forte também. E ela olhava para o pai também, questão de comida, de comer demais, enfim, uma luta, né, uma relação com isso.
muito forte. E aí eu falei, me deu um sinal. E ela tem uma dinâmica, eu não vou entrar nos detalhes assim, mas uma dinâmica também de estar fora de lugar. Exatamente essa dinâmica aqui, tá? De assumir, só que nesse caso ela estava assumindo a dor do pai, tá? É o contrário. Entrou muito nessa dinâmica. Então, o que eu tenho percebido quando eu atendo? Quando a pessoa está fora de lugar, essas dinâmicas sistêmicas, familiares, dos ancestrais, parece que vem tudo para a pessoa. Fica tudo grudado nela, para falar o português claro. Por quê? Porque ao invés de ir para a mãe, ao invés de ir para o pai, vai direto para ela. Então os desafios que existem, seja ele qual for, nesse caso aqui é sobrepeso, né? Esse problema com o peso mesmo, veio muito forte para ela. Duas coisas que eram pesadas aí, já que a gente estava falando de sobrepeso, mas falando de peso. Os ancestrais do pai, que tem problema, vieram de guerras e tinham muita escassez de alimento. Então, racionaram o alimento, tinha muito problema com isso. Quem que ela estava honrando? Os ancestrais do pai. Eu faço hoje uma dinâmica um pouco diferente da pessoa ir escolhendo os números de uma outra maneira. Quem já atendeu, eu mudei um pouco recentemente. A gente foi para falar o primeiro elemento que veio como tema central, sem ela, impossível ela saber, porque a pessoa não sabe o que é, foi o sobrepeso. Quem estava olhando o sobrepeso? Os ancestrais do pai. E ela tinha me falado que os ancestrais tinham uma questão de comida. Quem estava atrás dos ancestrais? Ela. Ela no conflito com o peso, com essa questão do sobrepeso, os ancestrais e o pai. É como se ela tivesse pego essa história para ela e ficasse tão forte para ela, porque no momento, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui. O que estava acontecendo aqui, ó? Era ela, a criança dela estava aqui do lado, o pai dela estava aqui, os ancestrais do pai dela aqui, e sei lá, vou pegar o sobrepeso, esse carro. O sobrepeso estava aqui, deixa eu pôr mais para trás. O sobrepeso estava aqui. Que, aliás, muita gente tem questão de sobrepeso, né? E isso afeta muito a autoestima. O que acontecia? Ela estava aqui, os ancestrais do pai aqui, e o sobrepeso estava olhando para todos eles aqui. E a criança olhando para ela. Ela falou que ela sentia que quando ela olhava para a criança, ela nem sabia que era criança, tá? Ela falava pena, incapaz, tudo que ela vivenciou justamente por a questão do sobrepeso na infância. E aí veio tudo à tona nessa criança aí, essa criança olhando para ela e ela olhando para isso e o conflito dos ancestrais. O que acontece quando ela fica tentando resolver o problema da ancestralidade paterna? O pai ficou de costas. Então fica assim, por isso que eu falei, eu tenho percebido nos atendimentos que parece que quando eu mudo de lugar, porque eu tento ir lá e salvar inconscientemente meus pais, isso começa a ficar muito forte para mim. Então quem estava resolvendo toda a questão do sobrepeso e ela que está sofrendo, sobretudo, muito mais, ela. E o pai dela de costas para essa situação. Da onde veio? Veio do pai. Quem que ela precisa olhar para esse pai, olhar para esses ancestrais, ressignificar essa história. Tem uma questão também que quando você entra no lugar de alguém, né? Então você meio que inconscientemente exclui, também tinha uma exclusão ali, no caso aqui era da mãe. E a mãe também ajuda a gente a olhar para essa questão, né? O feminino, para a gente olhar essa questão interna de autoestima. Isso foi muito interessante, mas foi bem pesada essa constelação, né, de energia, mas foi bem, ressignificou bastante essa história. E existia também uma cobrança da mãe, né, em relação a isso, né, que a mãe não tinha esse problema de sobrepeso, veio do pai. E a mãe cobrava ela demais, e aí isso também ficou pesado para ela. Então a gente também fez a ressignificação dessa mãe, né, porque eu também fico excluindo minha mãe porque eu sofri com essa história, né? Parece que tem uma responsabilidade aí. E a mãe tinha um papel ali de cuidar e apoiar, falar, você é linda de qualquer jeito, né? Porque eu falava assim, né? Sobrepeso, tá, mas magra comparado a quem? Porque, de repente, você pode ser magra, para um outro país você pode ser super magra. Alguém pode estar querendo estar igual a você. Você vê como isso é muito forte, né? Enraizado ali. E eu estou trazendo uma visão sistêmica só, de como que isso pode sistemicamente ter envolvido ela. Existem outras questões, obviamente, para ela olhar, né? Sobretudo nessa criança que sofreu bullying, que estava ali se cobrando muito, e essa autocobrança colocou ela nesse lugar, mas vamos pensar que isso começou, essa autocobrança foi antes disso. A partir do momento que ela entrou no lugar ali, resolvendo toda a história da família, porque a mãe ficou um pouco de lado e o pai, ela entrou ali,
para tentar resolver a questão do pai, ela pegou essa dinâmica para ela. Então ela pegou um peso, e nesse caso é literal, muito grande para ela. Então esse é o movimento de falar, isso daqui eu fiz por vocês, mas agora eu sigo a minha história. Então eu coloco cada um no seu lugar, o pai, a mãe, os ancestrais, e começo a seguir a minha vida. Se tem um relacionamento, eu incluo o relacionamento. Se tem um filho, eu incluo o filho. Para que eu possa viver de uma forma mais leve, né? Ou então eu dar um passo numa direção diferente dessa. Porque do jeito que estava, dificilmente eu vou sair dessa dinâmica. Eu vou e volto. Então, por exemplo, tem uma questão de autoestima por conta do peso. Era essa dinâmica familiar. Então, se ela não olha para isso, isso vai continuar acontecendo. Ela pode, de repente, emagrecer, mas depois voltar e aí ficar sempre nesse dilema, porque eu não resolvi essa história se eu não tenho consciência. E mais, se eu não resolvo, passa para o meu filho. Porque alguém vai representar isso aí, porque vai vindo. Enquanto eu não tomo consciência, o amor cego domina a situação. E aí eu vou repetindo as histórias e alguém pode repetir essa história se eu não olho para isso, tá? Esse exemplo é de sobrepeso, mas muita gente tem essa questão. E claro que a gente tem que olhar o campo para ver o que de fato é representado. Pode ser que para uma outra pessoa seja uma outra questão. Ou pode ser uma questão de compulsão, né? Outras coisas, que não foi o caso, né? A gente fez uma dinâmica para ver se era compulsão e não era. A questão era realmente de carregar esse sobrepeso. Então, eu faço parte dessa família se eu estou nessa condição, aqui. Né? Se eu estou gordinho, para falar por isso, é aqui que eu pertenço. Isso é muito forte, aí eu não quero deixar de pertencer, porque isso é o que nos conecta. Então, a mesma coisa se fosse uma questão financeira. Então, a família tinha uma questão financeira grande aí, né, de escassez, com dinheiro. E olha, eu atendo gente de todas as classes sociais. E tem gente que tem muito dinheiro, fato, mas a escassez vai realmente além do dinheiro, fato. Então, muitas pessoas com essa questão, mesmo ela tendo dinheiro. E porque é muito forte, né? Eu entro numa questão de medo, de achar que vou perder, muito grande. E às vezes esse medo nem é meu, é um peso que você está carregando adicional, porque os seus familiares e ancestrais não tiveram essa oportunidade, eles não tiveram a chance de prosperar, financeiramente falando. E você fica com esse medo da escassez, de perder. Né? Antigamente se lutava para sobrevivência, hoje certamente não é esse lugar que a gente ocupa. A gente ainda tem o intelecto, a tecnologia, né, a nosso favor, muitas informações, muitas possibilidades para a gente fazer o que for, né, inclusive financeiramente, fazer dinheiro, né? E muita gente está presa nesse lugar, e aí a pessoa às vezes fica presa, e eu vejo isso, né? E às vezes ela faz algo que ela odeia, ou então ela está em empregos terríveis, ou aturando uns lugares com sofrimento, porque o dinheiro está atrelado a sofrimento. Eu vejo muito essas dinâmicas, ou relacionamento, né? Eu tô num relacionamento, que nem nesse caso que eu dei, né? Que eu tenho que ficar dando suporte emocional pro outro o tempo inteiro, né? Então eu pego aquele homem e aquela mulher problema, que é praticamente para cuidar. E eu fico nesse padrão, né? De estar cuidando ali, né? Daquele parceiro, daquela parceira, porque eu era essa pessoa que dava o suporte emocional. Por conta dessas dinâmicas que eu tive aí, que eu assumi um lugar que não era meu. Eu fiquei esperando receber dos meus pais e não recebi, então eu tive que me virar sozinho, e aí eu sou a pessoa do suporte emocional. Pode ser que você seja essa pessoa, né? Que dá suporte emocional para todo mundo. Só que na hora que você precisa, você se vê sozinho ou sozinha. Mas às vezes nem você consegue pedir ajuda, entende? É tão forte isso aí que você não consegue pedir ajuda, mesmo você sentindo que dá. E aí você vai no limite. Você vai no limite do limite. E aí depois dá um BO, para falar o português claro, porque você foi além do limite. E você não permitiu que essa ajuda chegasse até você, mas é uma dinâmica que você está preso, ou está presa. Porque você não consegue pedir ajuda, você tem que ir lá e resolver e fazer até o limite. Provavelmente alguém foi assim. Ou você foi essa pessoa que tinha que ir além do limite, para que você tivesse ali um mínimo de atenção, que no final é isso, né? Atenção, amor e cuidado. Você precisa se transformar nessa pessoa. E o que eu mais observo é a gente não saber quem a gente é. Se a gente não sabe quem é o nosso verdadeiro eu,
a gente se perde nesse processo. Isso é bem, bem forte, tá? Vou voltar aqui com os comentários, essa dinâmica aqui do campo. Me fala se vocês têm alguma dúvida aqui, se ficou claro essa questão do campo e quais são essas dinâmicas. Mas, claro, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês me falam depois, a gente conversa aqui no Instagram, enfim. Outra coisa que eu acho importante a gente colocar, né? O Bert Hellinger mesmo falava isso, né? Você faz uma constelação e resolve. Acho que algumas pessoas, se ela fizer uma pelo menos na vida, ótimo, né? Amém que ela fez. Porém, eu entendo que a gente dá passos, né? Eu não vou resolver, por exemplo, esse exemplo que eu dei da cliente, a questão do sobrepeso. É muito complexa essa questão. Eu não vou resolver numa constelação. Eu vou dar um passo possível em direção a isso. Então, em direção a um novo eu, em direção a me aceitar. Esse lugar aqui não é nem de aceitação, ela não tem como se aceitar ainda, porque é muito forte essa questão ainda. Então, eu dou um passo. Então, eu faço um trabalho sistêmico, uma terapia como essa, além das outras terapias possíveis, né? Para eu ir dando passo. A gente está sempre trabalhando isso. Mas e o meu pai e minha mãe, né? Excluir meu pai e agora? O que eu faço? Né? Excluir minha mãe inconsciente. O que eu faço? Abre uma constelação. Muitas vezes você não vai ter essa oportunidade, porque seu pai e sua mãe têm as questões deles, os desafios deles. Quem quer que o pai e a mãe sejam perfeitos é a nossa criança. Às vezes a situação é tão difícil da relação que não é possível conviver com o pai e com a mãe. Né? Então, assim, às vezes não é possível. Né? Não existe relação. E tudo bem. Né? A gente tem que olhar com o amor maduro que o Bert Hellinger fala, entender que existe uma ligação muito forte que é além do que a gente pode compreender, mas que eu posso muitas vezes ressignificar ela aqui. Eu não preciso ir lá e fazer nossa, aí minha mãe vai ser, meu pai vai ser o super-herói, aí amanhã todo mundo vai se amar, né? Comercial de margarina, às vezes não é possível. Às vezes o movimento de amor vai ser o afastamento, inclusive, né? O movimento do amor próprio. Então, quando a gente trabalha com a questão da constelação, é para a gente colocar a gente na realidade. Entender que eu posso ressignificar esse pai, essa mãe, se possível, os próprios. Seria muito bom. Mas eu colocar um lugar que existe dentro de mim para acomodar esse pai e essa mãe. Que veio com esse lugar, independente do que eles fizeram. Isso é onde que a gente tem que chegar. Sair, independente do que eles fizeram, colocar o pai e a mãe que me deu a vida. Esse é o ponto, mas esse é o desafio, por isso que eu falo. A gente vai fazendo um movimento aqui, faz uma frase, às vezes você só tem chance de falar aquilo que você tem que falar para tua mãe, ou às vezes você sente uma raiva, você sente uma questão ali forte, você às vezes só consegue falar na constelação, você não vai conseguir falar para tua mãe propriamente dito. Porque às vezes ela não vai compreender, ou seu pai não vai compreender. Pode ser que compreenda, né? Às vezes você precisa tirar, tudo bem. Mas às vezes você vai ter oportunidade de falar isso aqui. Né, coisas que você não teria chance. E você vai acessar informações também do seu pai que de repente você não consegue conscientemente. Às vezes eu vejo movimentos que a pessoa fala, nossa, mas tem um movimento de amor aí da minha mãe, que esquisito. Às vezes primeiro ela não sabe que é a mãe, né? E ela, sentiu um negócio bom, ela fala, putz, mas eu senti um negócio bom vindo dela. Porque independente da história, independente da realidade, tem um movimento de amor da vida aí que é muito maior. Esse é o lugar que a gente pode chegar. Tá? Vou tirar aqui um pouquinho o campo, deixa eu só tirar ele aqui. Gosto de trabalhar com ele, que eu tô achando que é mais fácil para eu explicar quando tem essas dinâmicas. O que me chamou muita atenção nesse livro que eu li, e que eu falo muito com as pessoas, e também me incluo nisso, que a gente às vezes perde um pouco quem a gente é, porque a gente lá na infância, a gente teve que ser muitas coisas para que a gente conseguisse, muitas vezes, sobreviver mesmo, né? Emocionalmente falando, muitas vezes, ou até sobreviver mesmo. E a gente perde um pouco, porque a gente começa a se transformar num apoio ou em algo que o nosso pai e a nossa mãe queria que a gente fosse, ou o sistema que a gente viveu, ou os cuidadores que a gente teve, né? Tem gente que não foi cuidado pelo pai, pela mãe, biológico, foi por um tio, por uma tia, por uma avó, pais adotivos, enfim, a gente começa a se transformar, a gente perde um pouco a nossa essência, quem a gente é. E aí a gente hoje está batendo cabeça porque a gente não consegue encontrar essa essência nossa. A gente perdeu em algum lugar ali e a gente transformou, porque a gente cria um falso eu que é adaptável ao ambiente que a gente está.
E aí a gente vai, né? Às vezes você era aquela criança que não dava trabalho, e até hoje você é aquela pessoa muito que não dá trabalho. O que será que é isso, né? Às vezes essa cliente mesmo, né, ela falou, nossa, eu sempre tive que ser invisível para agradar ali todo mundo. E aí na escola também foi essa dinâmica. Então às vezes até hoje estou sendo invisível, estou passando pela vida e ninguém nem me nota. Então por quê? Porque eu perdi quem eu sou mesmo, né? Quem sou eu, o que eu gostava. O que será que essa criança gostava, né? Será que o que essa criança gostava bate com o que você é hoje, né? Por essência. Então essa dinâmica que eu vou fazer com a gente agora, para a gente acessar, eu vi até no livro, e eu acho que é por aí, tá? Porque a gente tá hoje com máscaras muito fortes que a gente colocou, que faz sentido muitas vezes para a gente viver aí no mundo que a gente vive, mas a gente coloca essa máscara tão forte que a gente não está sabendo depois tirar ela e saber quem é a gente, quem é isso aí, quem é esse eu aí. E isso drena a nossa energia, ou seja, é um outro peso para a gente. Viver o nosso falso eu drena a nossa energia, a gente perde energia. Então a gente não... E aí é um peso adicional que a gente está levando para a vida, para as relações, para as amizades, para o nosso trabalho, tá? E esse é o grande desafio nosso aí. Vamos lá, vamos fazer essa dinâmica? Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, é bem rápido. É como se fosse um questionário, deixa eu explicar. Rápido para você acessar. Como o livro traz esse exercício, mas eu confio nesse campo que conecta a gente, que nos ajuda a trazer mais informações que de repente a gente não tinha consciência, vem na nossa cabeça, vou ligar aqui o som. Vem na nossa cabeça e isso é bem forte. Então, a gente tem que aproveitar essa energia. Então, estou fazendo um match de informações, porque às vezes a gente faz esses exercícios psicológicos e a gente escreve, mas ainda está no consciente. Quando a gente permite, né, pede permissão para o nosso inconsciente, começa a acessar um outro lugar vibracional, a gente vai para o lugar que a gente tem que ir. Às vezes vem alguém, né, no meu sistema, a minha própria criança, vem me dar informação. Então vamos aproveitar esse lugar que a gente está, esse momento que a gente está hoje e seguir em frente. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Acho que minha mãe comentou de ter consciência já ajuda. Primeiro passo é ter consciência. Esse é o segredo da vida, né? A gente ter consciência. A gente está no movimento inconsciente, a gente vai seguindo, cego, com amor cego, e o negócio vai passando. Se você não quer passar para o teu filho, começa a mudar você, né? Bert Hellinger fala uma frase muito incrível, que eu nunca esqueço, né? Os filhos são felizes quando os pais são felizes. Então, se você está infeliz por alguma razão, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, você está ali porque os filhos sentem, independente do que eles presenciam, muito mais do que você imagina. Então, eles vão te admirar e vão sentir essa vibração muito mais se você buscar a sua felicidade, mas uma felicidade madura, um amor maduro que não muda da noite para o dia, né? É uma coisa interior, tá? Vamos lá. Então vamos fechar os olhos, né? Fazer uma respiração. Então, se você está num lugar que você tem sustentação, né, do teu corpo, dos seus pés, aproveita isso. Então, fecha os olhos, vai respirando profundo, tá? Eu vou colocar um som porque ajuda a gente a se conectar um pouco melhor. Você se permite acessar essa informação. Então vai respirando. Mais uma vez. À medida que você respira, você vai pedindo uma autorização, uma permissão para o seu inconsciente, para que você acesse uma informação, tenha uma luz, veja um caminho, se conheça. A cada respiração, você autoriza mais um pouco e acessa ainda mais o seu inconsciente. Vai sentindo aquela energia que a gente sempre comenta, que vem através da planta dos seus pés. É uma energia que te conecta com as suas raízes, com os seus ancestrais, com
a sua própria história. Te conecta com seu pai, com a sua mãe, ou com seus cuidadores, quem cuidou de você na infância, com toda a história que você vivenciou até aqui. Essa energia, ela sobe pelos seus pés e ela vai subindo, subindo, e ela vai subindo até a sua cabeça, e depois ela volta. E essa energia vai passando ali pela permissão, abrindo espaço no seu inconsciente, para que você receba essa informação que você precisa receber. E agora você também sente a energia dos seus ancestrais atrás de você, te dando luz, sustentação. Você vai sentindo a energia desses ancestrais, dos seus avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes de você. Você vai sentindo essa energia. Sente a energia também do seu pai, da sua mãe. Mesmo que você não os tenha conhecido, ou um dos dois, você se permite sentir, juntamente com aquela permissão do seu inconsciente. E agora, com toda essa sustentação, energia, consciência, você vai acessando mais profundo. E agora você vai visualizando, talvez de uma forma dissociada, ou seja, fora de você, mas talvez você sinta também, mas você tem essa consciência que está fora. Você vai acessar a sua criança. Sente qualquer idade desse menininho, dessa menininha, que seja antes ali dos 8 anos, então pode ser que seja aos 3, aos 4, até os 8 anos. Vai se permitindo sentir ou visualizar, talvez você visualize sua criança, vem alguma informação, ou às vezes vem uma sensação física também no corpo, e você vai entrando em contato com essa criança, e ela vai, juntamente com o seu inconsciente, te dar algumas respostas às perguntas que você vai fazer para ela. E agora você sente ou visualiza frente a frente essa criança. Talvez você tenha que abaixar um pouco, né, para ficar da altura da criança. E você olha para ela e você pergunta, né? Quem eu era antes de eu tentar ser uma outra pessoa? Você pergunta para ela quem você era antes de tentar ser uma outra pessoa. Antes de tentar se adequar a esse ambiente, quem era você? Talvez você sinta ou ela responda, e você vai acessando essa informação. Antes de a gente aprender, né, de você aprender a sua criança a se criticar, a se julgar, o que você gostava de fazer? Pergunta para ela. Talvez venha aí uma informação, uma sensação, uma lembrança que talvez você e a sua criança gostavam de fazer. Quais eram as pessoas que a sua criança gostava, admirava, seguia? Quem eram essas pessoas? Talvez você acesse você mesmo a informação ou a sua criança te dê a resposta. Pergunta para ela o que você fazia para se sentir bem, para se sentir amada. Quem era você? E agora, com essas informações, sensação,
Talvez essa criança te dê mais algum recado que você precise agora, uma informação que seja importante para você. Então permita ouvir essa informação, sentir. Vai descobrindo quem era você. Quem era você antes de tudo isso. Isso. E agora com essas informações, sensações, você agradece, dá um abraço nessa criança. E você como adulto, como adulta, você fala para ela: eu garanto para você que você vai ser amada do jeito que você é. Que você vai ser amado do jeito que você é. Fazendo essa integração, essa conexão, você vai se permitindo e se despedindo dessa criança, né? Saindo um pouco de cena. E agora você vai voltando. Vai sentindo que você teve o apoio dos seus ancestrais para fazer esse movimento. Isso. Agora vai respirando, voltando. Aproveita essa energia, coloca a mão aqui no peito, aqui no cardíaco. Integra esse eu, esse verdadeiro eu. E vai respirando. Eu vou contar até 5 e você vai voltando. 1. Respira. 2. 3. Mexe um pouco a cabeça, o pescoço. 4. Vai mexendo os pés. Ainda vai mantendo aqui a mão no cardíaco. 5. Faz uma última respiração profunda. E devagar, no seu momento, vai abrindo seus olhos. E aí, me falam se estão bem, né? Tem um delay aqui um pouquinho. Subiu um coraçãozinho aí. Pode alguém clicar no coração para saber que está tudo bem. Talvez se não tenha vindo a informação, não tem problema, ela pode vir em algum momento ou num sonho. Presta atenção no que você vai sonhar. Nos insights, quando você estiver parado, meditando, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, dirigindo. E vai se conectando aí, né? Descobrindo esse verdadeiro eu e fazendo um match, né? Ou seja, uma conexão com quem você é hoje, tá bom? Agradeço aí o tempo, um beijo aí pra vocês, uma boa noite, bom descanso. Vou salvar aqui, ó, depois vocês mandam pras pessoas e vou salvar no YouTube também, amanhã vai estar no YouTube, tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso.